Fala galera, estamos mais um DocCast HP, muito além da medicina. Como já informei a vocês algumas vezes, hoje eu não convidei nenhum médico. Trouxe um ex-atleta, Ramon, lateral esquerdo, e o Dang, educador físico, que trabalha em vários clubes. Espero que vocês gostem. Estamos aqui mais um dia, estamos no terceiro episódio. Hoje eu vim em homenagem ao meu time de coração, o Bangu. A camisa tá apertadinha, porque os caras eram muito magrinhos. Mas eu tive o prazer, tô todo aqui polido, mas, pô, de 85 da Adidas, Bangu vice-campeão brasileiro. Fala aí, Ramon, se apresenta aí, ó. Nem precisa muita apresentação, né? Fala, galera. Primeiro, Henrique, obrigado pelo convite, participar de um podcast. Obviamente tem a ver com futebol, mas um pouco diferente, falar de um momento muito importante da minha vida. E do lado desse fenômeno aqui, que me ajudou também muito, vamos falar de futebol, falar de coisa boa. Boa noite, galera. Gostaria de agradecer ao Dr. Henrique pela oportunidade de estar nesse terceiro episódio do DocCast HP e falar um pouco da vivência aí do futebol e umas resenhas. Todas não, né? Não, nem todas. Minha mulher treina contigo, não pode essas paradas não, vai ficar aguentar não. Ela não tá vendo, não. Aí me conta aí, Ramon, como é que foi a tua trajetória, como você começou, tu veio de onde? Eu sei que você é meu amigo, então eu sei da história, mas muita gente não sabe, bom, cara. Eu sou do Espírito Santo, né? Capixaba, Vitória, Capixaba. Nascido em Cachoeiro do Itapemirim, terra do rei Roberto Carlos. Saí cedo de casa, fui pro Internacional, na época juvenil, né? 15, 16 anos, 16, 17, perdão. E lá me formei na categoria de base, subi ao profissional, vi o Vasco em 2009, fiquei até 2011. E aí, de 2011, depois da Copa do Brasil, eu fui para o Corinthians. Do Corinthians, eu fui para o Flamengo. Do Flamengo, fui para a Turquia. Fiquei 4 anos e voltei para o Vasco em 2017, que foi meu último clube até o Pará. Ah, show de bola. E aí, Dani, me conta um pouquinho da tua história no futebol. Então, a minha história... Os atletas, história... fala aí, me fala quem você já treinou, rápido. Já treinei alguns já. O Ramon, né, tive a oportunidade de fazer um trabalho com ele ali logo após o término dele ali, né? E mais alguns outros atletas, porque eu não vou lembrar todos, e aí tu já viu, né? Se não falar 5 só, já era. Ciúme, né? Mas a minha trajetória, ela começa lá no Vasco em 2005, né? Eu tive a oportunidade de estar por lá 1 ano, e depois de lá eu fui para um grupo de estudo, num laboratório na Unirio, e de lá eu fui para o Flamengo. E aí no Flamengo eu passei, na minha primeira passagem, 6 anos lá, fiz na base, era responsável lá pelo treinamento de força. Depois eu saí, fiquei 6 anos aqui fora, e aí passei pelo Rio São Paulo lá em 2019, 2020. Aí eu tava contigo. E aí depois eu pude retornar ao Flamengo em 2020 de novo, e aí saí em 2021, e aí fiquei politicagem, né? período sem trabalhar com futebol, e aí eu coloquei outros projetos em prática, né, que é a For Health lá e o Centro de Treinamento Dang. E aí, em 2023, eu recebi um convite do Felipe Maestro e eu pude estar no Carioca de 2023 pelo Bambuzão. Comigo de novo. Com você de novo. Acompanhando, hein, cara? Brincadeira. Só falando do Bangu, já que tu deu essa deixa, eu lembro que você já falou comigo, você não sabia a proporção que é o Bangu, né, cara? Cobrança que tem no Bangu, cara. Eu não tinha a noção do que é eu acho que nem o Bangu. Cara, eu acho que também não tem Bangu é um clube muito pesado. Muito tradicional, né? Muito tradicional. A torcida muito cobra, tradicional. tem torcida, ninguém cobra gosta. de verdade. A gente teve reunião com o diretor lá do Bangu, ele mesmo também, que não era do futebol, ele falou, cara, é a cobrança todo dia. Pô, ele brincando, botei 1.000 ingressos pra vender, pra trocar, acabou em 1 hora. Caramba. Aí no outro dia eu botei 3.000, vendeu 1.000 e pouco ingressos, cara. Pra time pequeno, pra jogo 3,5. No Caldeirão, cara, calor de 44 graus na sombra. Bastante calorzinho. E aí, eu até gostei da reunião com os caras lá, cara. Acho que o Bangu tá no caminho. Que bom. Pelo menos, assim, a gente foi entender também, até pra gente entrar, botar o nosso nome, foi entender qual o projeto também do clube. Vai entrar também, que a gente sabe que o meio do futebol é complicado, né? Então, eu tive a oportunidade de fazer o Carioca lá no profissional e tive a oportunidade agora de ficar, né? Então, agora eu tô ajudando lá na categoria de base, né, a coordenar lá o trabalho de força, esse pós-lesão também, né, que é o RTP. É até um assunto que a gente vai abordar aqui, um Ramon que passou por uma lesão séria no futebol. Então, nós estamos lá devagarinho, com o apoio da diretoria, né, para tentar fazer
atletas melhores ali no proletário. Tá? Até o pessoal do Bangu tá usando essa linha de suplemento termogênico, polivitamínico, a gente entrou com patrocínio lá, entendeu? E quando você jogava, Ramon, assim, no começo, existia essa suplementação que os clubes têm hoje? Já existia ou tu foi mais no final da carreira? Cara, não, vou te falar, até eu acho muito Porque agora legal. você trabalha com atleta também. Exatamente. Eu acho muito legal o Dang falando que ele ficou no Bangu para fazer É um projeto. essa questão de categoria de base, porque cada vez mais o futebol é físico. Dang, posso estar falando besteira aqui, mas sei lá, 60-40, 70-30 de físico e técnico. Não adianta. Pô, você vai pegar os números de um jogador, eu, em 2011, comparar com um jogador de hoje, cara, deve ter mudado 100%. A questão de quilometragem percorrida, de sprints, de alta intensidade, deve ter mudado, tipo assim, se fazia 8, devem fazer 16. Hoje está aproximadamente aí dentro de 14. Eu acho que o Pedrinho falou isso há pouco tempo. O Pedrinho é fenômeno, né? Falando também de futebol. Então o futebol ele mudou muito, né, Dang? O atleta tem que mudar junto. A demanda física... Tu viu esse Fla-Flu? Que o Ayrton Lucas tava em outra sintonia de comparação aos outros atletas, Ele é cara. muito veloz, ele é muito potente, ele é muito absurda, rápido. cara. Então, se isso for conscientizado pelos atletas, desde os 14, 15 anos, que vem a maturação, já começa a ganhar maturação tardia, os hormônios do corpo começam a mudar. Você educa o atleta a fazer o trabalho de força desde pequeno, quando ele chegar no profissional, cara, ele vai estar acostumado aqui, vai estar habituado. Porque é aquela, né, Dani? Antigamente a gente era jogador de futebol. Hoje em dia tem que ser atleta. Se não for atleta, não vai jogar, o desempenho vai lá embaixo. Até hoje em dia tem que ser atleta mesmo. Antigamente os jogadores fumavam, estavam na noitada, bebia pra caramba. Hoje, se você não seguir uma linha, você não vai ter um alto rendimento. Até porque hoje o atleta ele é monitorado desde o vestiário, né? E fora com isso aqui. Existe lá Glória a Deus que não tinha na tua época, né? Mas que eu tinha era Orkut. Existe lá o famoso GPS, que hoje você controla ali a intensidade, o volume e a carga de treino semanal. Então, hoje em dia, dificilmente você consegue enganar um preparador físico, uma comissão técnica. Ela tem todos os seus dados, todas as suas movimentações ali dentro da sessão do treinamento. Não tem para onde correr. Foi até aquela reunião que nós tivemos que o jogador vou botar Bangu porque é um clube pequeno, mas quando chega no grande, ele não tem a parte física que o grande tem. Então ele bate lá e volta. E é onde o trabalho que o Dang tá querendo fazer no Bangu hoje, entendeu? Eu acho preparar esse sub-20 hoje, ou sub-17, para chegar no Carioca de 2024 voando já. Exatamente. Até porque o futebol ele se faz na categoria de base. Não tem para onde correr. E o investimento do clube, né? A gente criando ali bons atletas com que a tecnologia hoje nos traz de referência, com certeza lá na frente você vai ter bons negócios. Não tem para onde correr. A gente tem que investir dentro ali na categoria de base, trazer coisas novas, fazer bons trabalhos, estimular os atletas para que eles cheguem aí no topo. A gente até pouco tempo, cara, clube grande não tinha suplementação em dia de treino. Vocês pegaram isso direto. Eles não davam tanta importância ao nutricionista e ao médico, o ortomolecular. Hoje em dia todo mundo faz esse acompanhamento. Hoje eu atendo, sei lá, um montão de pessoal da base, mas é o pai que leva, é o empresário que tá investindo, porque a maioria do clube, na base não dá. Agora no profissional, os clubes grandes já estão fazendo isso, mas... Uma outra parte também, Doc, que eu dou muito valor, que eu não dava, e eu precisei, e foi muito importante, é o psicólogo também no clube. Não, sem dúvida. De saber lidar com pressão, de saber lidar com a derrota, com a vaia, com a crítica, e também com a palminha e com falar que você é craque. Porque hoje em dia você aquele fez que um bate jogo bom, você é craque. craque. Jogou um jogo mal, você é um merda. Então, tipo assim, isso é muito importante também. Então, juntar essa área do nutricionista, preparação física, psicólogo, isso tudo ajuda na formação do atleta. Chamada transdisciplinaridade. Exatamente. Né? Exatamente. As áreas todas em prol de um objetivo só, que é formar o atleta e o ser humano. O Ramon acho que você sempre foi um jogador que se posicionou muito, né? Você sempre foi até brigava, falava. Polêmico. Que gostava de dar entrevista, botava a cara. Tem alguma resenha que pode contar em relação a isso? Aí tem outra resenha de noitada que eu vou te perguntar ainda, tá? Cara, que eu sempre fui jogador, tipo assim, de personalidade forte, mas não na questão eu tenho que bater de frente. Não, é questão do certo. Por exemplo, uma vez a gente estava no Vasco, invadiram lá o CT e disseram que iam quebrar, que iam fazer essa coisa que esses caras, pra mim, infelizmente, também acho. Pra mim é bandido.
Tá, bandido. Bandido, Definiu. bandido. Entraram. Cara, no outro dia eu falei assim pra todo mundo, falei, cara, ninguém dá entrevista, deixa que eu vou lá falar. E eu fui na entrevista, obviamente, a primeira pergunta, era essa. Eu falei, cara, olha só, a partir do momento que você entra dentro do CT de futebol, para você agredir jogador, acabou a relação jogador-torcedor. Aí, homem para homem. Se encostou em mim, vai dar ruim pros dois. Alguma coisa vai acontecer. Pode criticar, pode xingar, pode fazer o que for. Isso é do futebol. Futebol não é com licença, nem por favor, nem obrigado. Crítica, é mais assídua, mais firme. Às vezes xingamento, palavrões. Cara, isso tudo é aceitável, isso é normal dentro do futebol, desde que não haja agressão. Que daí, aí acaba, né? Acabou. A mesma coisa, se o cara... Torcedor, um exemplo, o cara é advogado. Vou botar eu, que sou médico, sou vascaíno, sou banguense, vou lá no CT e invado. Se você quiser ir no meu consultório, eu atendendo, eu sou filha da mãe, pronto, quer me bater. É a mesma coisa, cara. Tá trabalhando. É o ambiente de trabalho de vocês, cara. Exatamente. O ambiente de trabalho de vocês não é um final de semana que vocês estão jogando no Maracanã ou em São Januário. É um dia a dia no CT, porra. Cara, e hoje eu fora, indo aos jogos, acompanhando, vendo como é que é, realmente, cara, olhar de fora é muito fácil. É só tocar ali. É só chutar assim. Pô, mas ele não tá vendo que tem espaço ali? Pô, a gente tá de cima. É muito rápido no futebol. Muito rápido. Muito rápido, cara. Muito rápido. Futebol é uma coisa de louco. Muito rápido. Vivendo e aprendendo. Ramon, vamos tocar num negócio que é mais chato e tal, que foi a tua lesão, cara. Eu até comentei antes daqui que eu tava escutando esse jogo, tá? Aí falaram, o cardiolista falou, Ramon lesionou feio, saiu meio chorando, a tua esposa, que eu não conhecia na época, tava fazendo ambulância, ela tinha acabado de se formar em medicina, médica, amiga minha, também agora, depois de tempo. Conta como foi, o que você estourou tudo, o que o pessoal leigo, pode falar fato curioso. Porque hoje você entende mais de joelho do que eu. Nossa, hoje eu falo que eu sou R4, eu sou R4 de joelho. Quem é da medicina vai entender o que eu tô falando. Eu botei pilha nele, tem 2 anos pra ele começar a fazer medicina e não quis fazer, cara. Cara, isso ainda passa pela minha cabeça ainda. Tá novo, cara. Cara, vamos assim, eu tinha voltado da lesão do meu joelho direito, que foi cruzadinho ali, normal. Voltei com 5 meses e meio, tava pronto, esperei mais um mês, comecei pro banco. E aí, né, a gente voltando, a gente tem todo aquele cuidado, e aí que entra a tecnologia que ajuda muito nessa questão do GPS, de fazer o secar, de você saber fazer termografia para estar inflamado, exatamente, para evitar lesão. E eu fazia todos esses protocolos, todo pós-jogo. E antes desse jogo, nós jogamos, se não me falha a memória, com o Grêmio em Porto Alegre. No domingo à tarde. Voltamos na segunda, treinamos na segunda de tarde aqui no CT. E aí o Valentim, que era o treinador na época, eu era o capitão do time, me chamou, falou, capitão, não vou te colocar para jogar esse jogo de quarta, porque a gente tem o Corinthians fora no final de semana. E eu, quando estava voltando, eu sempre jogava um jogo por semana. Eu nunca jogava quarta e domingo. Entrava o Henrique, porque eu era o... que está no Lyon hoje. Que está no Lyon hoje, que é meu amigo pessoal, muito amigo, por sinal. Entrava ele, jogava na quarta, meio de semana, eu jogava no final de semana. A gente veio fazendo isso. A gente veio numa fase ruim, brigando pelo rebaixamento. Eu falei assim, Valentim, olha só, cara... E você era o craque, você é o mais velho, que já tinha ganhado a Copa do Brasil. Exatamente, eu poderia... Já tinha uma bagagem. Já tinha bagagem. Eu, vou te tirar, vou botar o Henrique. Aí eu falei, não, cara, a gente está num momento difícil, faltam 6 jogos só. Eu estou muito bem fisicamente, cara, deixa eu jogar, eu preciso jogar. Então foi o seguinte, amanhã, pré-jogo, na terça, o jogo era na quarta. O jogo era na quinta, eu acho. Na quarta, a gente faz todos os protocolos que você faz, pós e pré-jogo. Se der ok, você vai pro jogo. Quarta-feira eu cheguei, realizei todos os procedimentos, fomos pro campo. Reunimos no campo, aquele pré-jogo. O Valentim falou assim, capitão, vai jogar? Eu falei, vou. Tô tudo bem, tá tudo certo. Ele, tá bom, vamos pro jogo. Ok. Acaba o treino, vou na fisioterapia, fazer o meu pós-treino. O fisioterapeuta fala assim pra mim, Ramon, não joga esse jogo, cara. Caraca. Não joga esse jogo, pô. Aí eu já mandei ele para aquele lugar, né? Falei, então, por que eu não vou jogar? Eu tô bem, já viu meus exames? Já viu tudo? Eu tô bem, pô. Se você não quer que eu jogue, peraí, peguei o telefone, vou ligar para o Valentim que agora tu me tira do jogo. Porque eu não vou sair, eu vou jogar. Ele, pô, tá bom, irmão, faz o que você quiser. Dia do jogo. Aí eu me mexendo, me alongando, lá na trabalho da fisioterapia, soltando um pouquinho, mexendo no meu joelho, mobilidade, fazendo todo aquele pré-jogo andando. Que isso aqui é craque em fazer. Isso é bom. Vem eu fiz de novo. Ramon, não joga, cara. Aí eu apelei muito com ele, porque é pré-jogo, falta 1 hora pro jogo.
E eu fazendo minhas Concentrado coisas. A gente tá com a cabeça leve, pô. E eu Concentrado gritei, no Valentim, vem cá. Ele, não, pelo amor de Deus, não faz isso não. Ele disse, Ramon, minha preocupação sua não é o seu muscular, é a sua articulação, cara. Tu fez um jogo muito pesado, tu vez uma sequência jogando, e você tá voltando a ser o Ramon que você era. Então, se você tá se entregando mais, não joga. 25 minutos do primeiro tempo, Por início, assim. eu machuquei. Pô, deve ter ficado louco ele. Cara, não, pô, coitado, ele não tem culpa, né? Não, assim, louco. Até porque foi uma lesão de... Foi feio, porque eu tava marcando o Cirino e ele fez o facão, que ele fez uma diagonal. Eu acompanhei nessa diagonal. E o Lúcio lançou a bola errado. Eu tava em velocidade, eu fui frear. Não, eu fui frear para tirar a bola para trás. Na desaceleração, meu joelho entrou em valgo no buraco. E eu fiz a alavanca para subir. Quando eu subi, fez... Quer dizer, fez uma rotação interna ali, né, no joelho, e aí rompeu todo Rompi tudo. Aí eu o rompi ligamento. cruzado, o LCA. Refiz o colateral medial. Eu suturei o menisco medial. E o menisco lateral, eu tirei a parte vermelha toda. Que é realmente o que importa ali, que tira o impacto. E Dang, Doc, se eu já falando merda, no joelho, a parte medial, né, gente? A lateral, de dentro do joelho e de fora. Sim. Aqui recebe mais impacto é a lateral, né? Sim. Que é onde eu não tenho menisco. Sim. E aí começou a dar merda. Começou a inchar, né? E eu tinha muita dor. Eu não tinha menisco. O menisco que faz ali... Porque ali já vai dobrar, né? Dependendo do que vai acontecendo ali, já vai elevando para um grau de artrose. E aí Eu já tenho... osso com osso, muito atrito. A última vez que eu abri, porque eu operei, fiz tudo isso de uma vez só. Depois eu tive que abrir meu joelho 2 vezes. A primeira, porque deu a segunda, porque deu artrofibrose, que é quando você fica com o joelho muito tempo esticado, e aí faz casquinhas e não consegue ter o ar. A gente tem umas fotos aí, ó. Cara, então, Essa é qual? essa foto foi exatamente no dia da lesão, pra você ver a minha perna esquerda, o tamanho que ela ficou, de tanto edema que ela tinha. A diferença da direita para a esquerda. Ficou Absurdo, né? ficou muito grande, eu não conseguia dobrar quase nada. Essa é da Pode primeira ser cirurgia? Então, essa aí é até uma foto bem forte, assim, bem impactante, porque foi no dia seguinte da minha cirurgia. Tá vendo? Você vê onde abriu, né? Certinho. Colateral medial, artroscopia, ali no tendão patelar foi onde eu tirei para refazer o meu cruzado, que eu fiz. Eu tive que tirar o braço para fazer o colateral medial e tirei o tendão patelar para refazer o cruzado. Quer dizer, foi muito agressivo, né? Foi muito agressivo. Meu joelho ficou muito feio. Cara, deu o isso quê? aí já Tem uns devia 3, 4 ter... dias, isso. Cara, pode ser. Porque tá sequinho o ponto. Uma semana, às vezes. Uma semana, 5 dias, 5 a uma semana. Você vira exatamente ali tudo agora mais limpinho, assim, um pouco, né? Mas mesmo assim, quando eu abri esse meu joelho na foto anterior, eu comecei a chorar. Quando eu vi meu joelho como é que tava. Eu já imaginei, falei assim, não sei. Quantos anos tinha? Eu tinha 29. 29? 29. Caraca. 29? Não, eu tinha 28. Tinha 28. 29. Cara, aí foi, eu acredito, isso aí que eu tô no joelho se chama brace, que é um equipamento articular, que é para estabilizar meu joelho, mas ao mesmo tempo deixar ele dobrar. E aí foi a minha primeira vez eu fazendo bicicleta, porque ajuda no ganho do ar, ajuda na lubrificação da articulação ali. Tá cara de dor, né? E aí você vê, olha o meu quadril como é que sobe, olha lá. Eu Compensar. compensando, eu não tinha arco, eu não conseguia dobrar meu joelho. Sabe, o pé para baixo. Que a ideia é de botar ele ali para fazer esse ciclo ergômetro, né? Elevar a temperatura do corpo. E aí, quando você eleva a temperatura do corpo ali, você libera o líquido sinovial e aí ele lubrifica a articulação. Exatamente. E eu, bastante dor nesse Mas depois é cara, endógena, ali. né? Que teu corpo tá produzindo. Endógeno, isso aí. E para eu ser atleta novamente, tipo assim, fazer algum exercício, né? Caraca, tô pensando muito ali, cara. Muito, né? Cara, esse vídeo aí foi eu reaprendendo a andar, logo depois que eu tirei aquele brace, porque eu fiquei imobilizado 60 dias sem pisar o pé, sem botar o pé esquerdo no chão. Pra ver que você não tem nem mais cicatriz. Tá vendo? Já tá sequinho. Já tá sequinho e eu, cara, morrendo de medo, desequilibrado, olha lá, concentrando no máximo para poder reaprender a andar. E a diferença também muscular, Dani, aí, de uma perna para outra? A perna direita já tava fraca, né? Porque eu voltei de uma cirurgia. Olha a esquerda como é que tava. O tamanho que tava meu joelho. Mas que camisa feia da de agora, hein? Porra. Eu lembro que essa camisa virou meme porque ele virou... Pô, e aí foi... Isso aí foi... Antes dessa lesão na perna esquerda, quando eu já era capitão, esse jogo aí foi contra o Cruzeiro em São Januário. Nós jogamos muito bem, ganhamos o jogo de 2-0. Por que tu jogava com a 27?
Cara, porque o DDD do Espírito Santo. Eu ia falar isso Ah, agora. Aham. Já tinha o Fabrício, acho que era 6, se eu não me engano. E aí tinha alguém usando a 33 já, que era o número que eu fui conhecido no Vasco lá em 2009. Eu acho que era Fernando Miguel, o goleiro, que usava a 33. E aí eu peguei a 27 porque é o DDD lá do Espírito Santo. Isso aí foi um gol que eu fiz contra o Sport, o gol da vitória. Tem um gol que tu fez também contra o Fluminense de fora? Isso foi em 2017. Cara, Um dos gols mais bonitos da minha carreira também. Mas, resumindo, a minha lesão foi isso, né, cara? E aí, já entro já na parte do Dang, nessa questão da força, que me ajudou muito. O atleta não sabe o quão importante é você fazer um trabalho de força e de prevenção integrado junto com o campo, porque isso te previne de uma lesão. Cara, eu joguei na Turquia, eu tinha meu personal lá. Eu levava ele para morar comigo. E eu treinava especificamente para não ter essa lesão. Então tá aí uma das mudanças bruscas. É a chamada, até não no caso de atleta, o que a gente chama de uma medicina preventiva, né? Sim. É medicina preventiva. Até eu faço muita medicina preventiva no meu consultório para prevenir também diabetes, hipertensão, Isso que eu ia falar. cardiovascular, isso, imunidade, tudo isso. Então, o futebol, a preparação física, ela muda muito, e aí é a questão que a gente conversa muito, que eu tive a oportunidade de trabalhar com o Ramon, e aquela mudança de trabalhar em máquina e trabalhar um movimento. Né? E o Ramon, quando foi para a Turquia, estava meio que na crescente do trabalho de movimento ali, da base ali do LPO, né? Do trabalho, do treinamento funcional dessa crescente. Tu mandava os outros correr 20 voltas no campo também, antigamente? Não. Não peguei essa fase, essa época. Tu pegou, Ramon? Peguei muito, cara. Eu peguei pré-temporada. De trabalhar ao longo, né? Lembra? Era o... A gente chamava 3.200? Era 3.200? 3.200. Que eram 12 voltas. Isso. Aumentava, era o campo assim, mas não tinha as placas, né? Sim. Aí aumentava assim, fazia de cone. Eram 12 voltas direto, que davam 3.200 metros, não sei. A gente chamava 3.200. Que era para avaliar, não sei. Teste Sinceramente, de tá? Welch, Não sei. É isso aí mesmo. Fazia tiro de 1000. Direto, tiro de 1000. Pô, lembra? Tiro de 1000 direto. 1 quilômetro direto. Hoje em dia, a preparação física é muito mais sistematizada, né? No primeiro dia de pré-temporada, você já tem o trabalho com bola. A gente chama de os trabalhos, os quadrados de tensão. Não tem mais essa de... E assim, o futebol ele mudou muito. Hoje em dia, o atleta, ele não fica mais 30 dias inativo. Ele fica aí 10 dias inativo. Com 20 dias ele já começa a ir retomando ali o seu equilíbrio muscular, sua parte cardiorrespiratória, para chegar na pré-temporada, no primeiro dia, ele já está apto a desenvolver aquele trabalho com bola ali. Cara, raramente você vê um atleta voltando de pré-temporada com percentual alto. Acabou isso. E aquela coisa exatamente de treinar, claro, você tendo a sua batida de treino, o cardio seu tá muito bom. Quando você fica de férias, o cara vai viajar, tem que fazer isso. Faz parte. Volta um pouco abaixo, mas se recupera em, sei lá, 7 dias. Eu não vou falar o nome, mas teve um paciente meu, que ainda é profissional, que ele chegou desesperado. Ele estava com 12, numa terça-feira. Aí na outra semana ele voltou com 7,6. Olha o pessoal, ele deu quase 4% em uma semana. Em uma semana. Em uma semana. Ele falou, não tô só atleta consegue. Já parei. Atleta consegue isso. Não, é absurdo, cara. Metabolismo muito acelerado. Que é um dos motivos também. Você se cuida. Agora ele é surfista. Você nunca é surfista. Muitos atletas hoje engordam. Por quê? Muito. Porque tá numa uma demanda metabólica muito alta. O metabolismo e hoje em lá dia em reduziu cima, mais de 80%. E aí come, aí, às vezes até tem a mesma alimentação. Exagera no final de semana, bebe mais um pouquinho, mais. Se eu falar que eu fazia dieta, não comia merda quando jogava, é mentira. Não, só que o meu gasto calórico era absurdo. Muito alto. Aí o cara para de biscoito jogar, recheado. ele continua comendo a mesma coisa e bebe muito mais. E não treina. Resultado, aquela velha barriguinha de chope. A gente tentou, né? O Ramon chegou no meu consultório, precisava 1 ano de lesão, não foi? Um ano de lesão. Que a gente tentou fazer uma parte ortomolecular, entramos com C2, fazer a parte antioxidante, até para tentar tirar essa inflamação. Não, e me ajudou muito. Diminuir a inflamação. Me ajudou muito, porque eu voltei a treinar. Aí tu voltou a treinar. Voltei a treinar. Voltei a treinar normal. Fazia coletivo, fiz jogo treino, fiz tudo. Tu fez a transição pra cara, ficou na transição. Fiquei porque, pela essa coisa muscular que era difícil ganhar, eu batia e voltava muito, porque eu ia, aquela coisa, eu preciso voltar, preciso treinar, preciso voltar. Ficava treinando 1 semana, 10 dias, meu joelho, inchava. Aí regredia para fisioterapia, ficava 3, 4 dias na fisioterapia, desinchava. Mais 2, 3 de academia, campo de novo. Bum, inchava. Então eu fiquei nesse ioiô, cara.
sei Me lá, conta o caso aí que 10 meses. quando tu voltou no banco, ia pro banco, o departamento do Vasco não escreveu no Carioca. E aí era Luxemburgo na época, que é um cara que é sensacional, respeito muito, sabe muito de bola. Tava lá e eu voltando, batalhando, ele vendo o que eu tava fazendo, ele me chamava para conversar direto, que contava comigo e que não sei o quê, que, pô, quando eu voltasse ele armaria um plano para eu jogar ali como um falso terceiro zagueiro, para eu segurar mais, para eu ir pegando confiança. Cara, o Luxemburgo me deu assim, uma moral muito grande. E eu vinha, cara, e aí eu indo crescendo, aí eu engatei, aí eu fui. Cara, engatei e fui, infiltrei milhões de vezes, corticóide com ácido hialurônico, infiltrei para poder voltar. E fui, cara, peguei uma sequência boa. Voltei a treinar normal. E aí, o protocolo era, Ramon, um coletivo, 2 coletivos, 2 jogos treinos e você tá apto, para ir pro banco. Cara, perfeito. Realizei isso, treinando normal, obviamente, uma atenção especial. Fiz um coletivo jogo treino. Cheguei no outro dia e falei, professor, cara, consigo jogar 20, 25 minutos. Estou disponível para o banco. Já podia 23, então poderia me levar. Até porque eu queria estar no banco para quê? Voltei, para minha cabeça voltar a melhorar, para ir aos poucos ir voltando ao normal minha vida de atleta. As pessoas, publicamente, vê que eu estou no banco, então, o Ramon voltou. Os bobão param de falar besteira na internet. Também, que a gente pode chegar lá. E aí, o Luxemburgo falou assim para mim, Ramon, depois do treino passa na minha sala. Eu falei, beleza, acabou o treino e tal. Aí veio o supervisor, Ramon, o Luxemburgo quer falar com você. Aí beleza. Eu cheguei na sala, tava o Luxemburgo, o diretor, o coordenador e o supervisor. Eu nem... Aí o Luxemburgo, eu já falei que essa porra vai dar merda. E eu avisei vocês antes, sim. Aí o que foi? Aí o diretor falou, Ramon, a inscrição do Brasil, isso era novembro, final de outubro, início de novembro. Não foi Carioca. A inscrição do brasileiro. A inscrição do brasileiro acabou em setembro, agosto. Falei, e você não tá inscrito. Falei, quê? Peraí. Aí eu falei, deixa eu entender, eu não posso... Aí empurrar o atleta no pulso. Ir pro jogo? Cara, não, só o ano que vem. Cara, aí eu vou te falar que ali eu larguei, um pouco. Porque eu falei, não. Tô me esforçando, tô correndo atrás. Chega e me fala, Ramon, você não vai pro jogo. Porque eu farei tudo com mais calma. A gente não descreveu. Eu faria com mais calma, eu daria tempo ao meu corpo ir adaptando aos exercícios, aos movimentos, ao estímulo de força, ao estímulo do campo. E aí beleza, próximo ano eu tô na pré-temporada voando. Cara, ali eu falei assim, cara, não é possível que fizeram isso comigo. Aí fiquei treinando, fui de férias. Não viajava, eu não tinha férias, né? Há 2 anos. Até porque eu tava se Quando recuperando, eu machucando. E aí eu peguei, cara, viajei, fiz 2 viagens, voltei para pré-temporada normal já, que foi início de 2020. Voltei normal. Aí já era também, qual era o presidente? Era o que médico? Aí tava na transição, era o Campelo, já era Campelo. E aí voltando, enfim, pré-temporada fiz. Aí o meu joelho, mesma coisa, inchava de novo, pela demanda do impacto. Eu infiltrei de novo, o Campelo me chamou, Ramon, estou preocupado contigo, preocupado com o teu pós-carreira, da sua vida pessoal, prótese. o que você provavelmente vai ter que usar prótese, mas se você continuar jogando, você pode ter que antecipar. Cara, não vou parar, eu tinha contrato ainda, enfim. Aí deu ali, em julho, eu vi que a coisa estava feia, aí eu comecei a entender que eu ia ter que parar. E é uma decisão complicada, né, cara? Novo. 33 anos, né? 32, novo. 32 anos, novo. Hoje eu tenho 34, faço mês que vem 35, poderia estar jogando ainda. Hoje 38, é mais que teu físico. Me cuidava, treinava, sempre fui leve, né? Já não é apoiar tanto, né? É segurar, é só no macetezinho, só no macete. E só no atalho, só completo, com certeza. Mas, cara, aí entra o Dang, que eu já conheci o Dang quando ele estava no Flamengo. Eu estava no Flamengo, ele era da base, eu já estava jogando no profissional. Eu comecei a fazer um trabalho com ele. Exatamente dessa recuperação dos padrões de movimento. E ele nem jogava pelado nessa época. Não jogava nada. Não fazia nada. Não fazia nada. Foi o que eu indiquei também, né? Eu já treinava com o Dani. Negócio, eu falei, cara, vê pra você. Aí o Ramon comentou comigo, cara, jogar eu não vou jogar mais, mas eu quero ter vida. Eu quero jogar minha peladinha, jogar meu futebol lá no condomínio. Exatamente. Surfar, eu gosto. Treinar, correr, eu gosto de treinar. Manter o físico e com tal. certeza, me preocupa muito isso.
Não Agora- pela estética, mas saúde. Agora ele quer ficar até fortinho, cara. Ele é engraçadinho, engraçadinho. Vai pegar garotinho Zona Sul, cara. Ele não sai pelo recreio, não. Só Leblon. E virei playboy. Entendeu? Esse ali do Art Life vai treinar lá na... Não era barra. lá no final, sai lá fora. no postinho. Sai no final do recreio, vai lá no início da barra. Caraca, cara. Mas se sentir vivo, né? Cara, o que eu falo, uma vez atleta, sempre atleta. Isso eu vou carregar pra sempre. Vou carregar isso pra sempre. E depois que aposentou? Eu sei que tu fez uns cursos na CBF. Uhum. Tu tá jogando dama lá na praça ainda? Aposentado? É barato. Eu queria que ele fosse o presidente do conselho lá do condomínio. Eu falei, cara, tu é Calma. aposentado, tem nada pra fazer, cara. Vai lá pro seu presidente do Ocupa a cabeça. conselho, cara. Cara, hoje eu trabalho como empresário. Hoje, graças a Deus, o cara que foi meu empresário por 16 anos me abriu a porta no escritório dele, que é o Carlos Leite. E hoje eu fiz o curso de gestão de futebol da CBF. E aí eu optei por esse lado mais gestor. O clube em si, cara, eu não quis de início, porque é a vida de jogador sem jogar, que eu digo a questão de final pressão, de semana, né? feriado. Viagem A pressão pra a gente caralho. até tá acostumado, mas A viagem. é o final de semana, porque, por exemplo, a minha irmã fez 30 anos esse ano. E aí eu fui na festa dela de aniversário. Ela, pô, até que enfim você veio uma coisa minha, né? Aí eu, como assim? Ela, pô, meus 15 anos você não tava, minha formatura você não tava, meu casamento você não tava, nascimento do seu sobrinho você não tava. E, pô, você não viu nada. E hoje você tá aqui nos meus 30 anos. Então, pra você ver que, tipo assim, a única data comemorativa e o fim dela foi nos 30 anos dela que eu estava. Vocês, principalmente, o pessoal pensa que é fácil ser jogador. Os caras não têm um final de semana, cara. Eu O cara não não vi pode, minha filha nascer, pô. os caras não podem. Perdeu, tu não pode ir no restaurante. Aqui no Vogue tu não pode ir. Não pô. pode. Então, pode fazer nada. eu tenho recebido, tenho visto essa mudança brusca, eu até comento com você sobre lá nos 2 centros de treinamento, lá na For Health e lá no CT Dang, a crescente de meninos de 7, 8 anos já querendo fazer um trabalho voltado para o futebol. Né? Os pais já ali, e aí eu falei, cara, cada dia mais precoce. Cada dia mais precoce está sendo essa procura 7, 8 anos você pelo já trabalho tem. individualizado, pensando ali do menino performar. Mas os empresários, o Ramon pode falar até mais do que isso, já estão pegando um menininho de 8 anos, cara. A gente Se tem não pegar jogador de com 10 outro, anos de vai idade. pegar Eu sei, eu atendi um de 9 de vocês. De 10 anos de idade. É. E, por exemplo, hoje está mais precoce o Dang, imediatista. Hoje tratam uma criança, para mim, que é criança, de uma 12, 13 anos, como se fosse um jogador profissional. É isso Isso, aí. a família, isso até o comentou, clube, né? A pressão que os pais, a pressão que o jogador recebe. que a criança recebe, o adolescente, um pré-adolescente, É. para o futuro da família, cara. É. Então imagina se o menino desse não consegue chegar no profissional ou não consegue decolar, imagina o trauma que essa criança vai ter, esse adulto vai ter. Vai ter. Entendeu? Vai Porque os carregar pais com jogam todo o futuro financeiro dentro de uma criança, cara. Não, eu acho isso um absurdo. Eu também acho isso um absurdo. Como eu falei, o futebol mudou, né, Dang? E a gente tem que evoluir junto com ele. É isso. Como a vida, como a medicina, como tudo na vida muda, a gente tem que evoluir junto com o mundo. Mas, cara, eu já tive reunião em clube de futebol que o diretor, coordenador da categoria falou assim, Ramon, esse atleta aqui, às vezes ele tem que ser criança. Ele não tem que se pôr uma responsabilidade em cima dele, por que não? A gente trata até tantos anos aqui dentro desse clube, ainda lúdico a atividade. Então ele tem que ser criança. Eles querem treino todo dia. Porque né? ser criança, ir pra rua, ter uma decepção na rua, debater. Ir na praça, brincar. Isso forma ele como jogador, como pessoa. Isso influi dentro do campo. Então, a gente trata até X a idade, atividade lúdica. A partir daí, a gente começa, já projetar e já trabalhar ele para a formação profissional dele. Mas muitos clubes aqui grandes aqui no Rio de Janeiro tem que formar ganhando. Isso vai muito de quem está em cima lá na pirâmide. Tá? E aí não adianta eles ser. vendem muito isso do lúdico, mas a cobrança existe sim. Na criança Tanto de em vocês 7, 8 também, né? anos, claro. Até a diretoria cobra o pessoal, o treinador. Tem que formar ganhando. Eles falam que dá para formar ganhando. Não tem essa não, tem que formar ganhando. Hoje já tu pega um menino de 14, 15 anos aí com o pai e a mãe já amarrado. Já tu vê a história aí do Hendrick aí, que foi um sucesso ano passado e esse ano não tá conseguindo andar. A pressão que tá em cima do Que é menino. totalmente normal, ele tem 16 anos. Pô, pensa você com 16 anos. Se o Neymar, Pensa se o Messi, se o Mbappé, os caras oscilam. Imagina um garoto de 16 anos Uma cobrança. que com coloca milhões, uma cobrança, uma expectativa enorme. Expectativa colocada? Pode até ser pelo que ele apresentou. Mas aí ele começa um ano não
como ele realmente de fato joga. E aí eles não acham normal. E aí já não acham normal. E hoje ele deu uma entrevista aí falando sobre isso. Botaram uma mídia em mim que eu não pedi. Vocês que fizeram isso. Tá vendo? Já mostrou personalidade. 16 anos de idade, cara. Ele tem 16 anos de idade, ele é uma criança, pô. Isso pode impactar lá na frente. Como tá tão precoce, por exemplo, muitos se falam do Neymar. Ah, porque o Neymar largou, que o Neymar não quer ser o melhor do mundo, que o Neymar não quer aquilo. Cara, eu discordo. Porque eu entendo o seguinte, o Neymar é o Neymar desde quando? Desde 17 anos. Muito tempo, né, cara? Desde então. Desde então. 13 anos, ele fez 30, né? Antigamente o jogador subia profissional, né, Dani? Com 21, 22. Minha época. 21, O auge 22. era 28 anos, 27, se você puxar antigamente. Com 27 e 28, se o cara já... Era o auge antigamente. Se o cara, eu acredito que ainda hoje é o auge. Tanto da maturidade física, técnica. Não, caiu, cara. Acho que é 24, 25. Mas hoje em 25, dia 26. hoje em dia tu já vi... Eu treinei, tem um atleta agora nas férias que eu falava pra ele, cara, tu tá com a diferença no seu plantel lá de quase 8 anos. Você é 90 e os tu tá jogando com um moleque 05, 06, entendeu? Tá correndo pros caras, ficava brincando com ele. E aí ele falou, é verdade, os caras estão segurando a onda. E assim, é isso aí. Isso depende, o próprio Santos lá, o que eles fazem lá. Bota com 15, 16, 14, lança mesmo e vambora. A longevidade também aumentou, né? É. Isso é bom também, porque essa geração, eu digo, a geração mais velha da minha, vamos supor, vou dar um exemplo, Nenê. É um cara de se tirar o chapéu. Muito. 40 anos de idade, fisicamente como tá magro, obviamente o corpo sente, o futebol evolui, o físico dele vai sentir Ele um não tem pouco. um start, né? Pra ser Mas ele estar jogando ainda hoje, e ainda ter contrato com o Vasco, essa longevidade dele é de se respeitar muito, por quê? Se cuida, treina, e da geração dele, isso não é zero normal. Eu acho que a minha geração começou a mudar essa coisa de ser atleta. Aí quem teve lesão, quem entendeu por que a força ajuda, começou a mudar. E essa geração agora dos Hendricks da vida, pô, todos os jogadores vão botar Rodrigo, Vinícius Júnior, Antony, Paulinho, essa geração mais nova, tipo Bruno Guimarães, todos eles têm o profissional que mora com eles no país quando eles moram, pô. Que fazem um trabalho de prevenção de lesão. Isso teve fisioterapia. Isso teve essa crescente ali no Neymar, né? Desde o momento que Claro. ele levou o Rosa lá pra fora e o fisioterapeuta Rafael, isso teve uma crescente, aí ele conseguiu muitas coisas por onde ele passou. E aí ligaram o holofote, mas às vezes eu tenho que bater palma para alguns clubes, porque aqui fora ainda tem muitos profissionais curiosos. Tá? O pessoal não quer estudar, o pessoal só quer reproduzir. Né? Não querem ali sentar e entender o porquê se usa determinadas coisas em determinado tempo, entendeu? Por isso que às vezes algumas coisas vão pelo ralo e eu conheço aí diversas histórias de terem acontecido isso. O cara que está à frente do processo aqui, né, do personal trainer ali, do gestor de performance, querer aparecer mais que o próprio atleta e mais que o próprio clube. Né? Então, o cara que está aqui fora, gerindo a performance de um atleta, ele tem que entender que ele tem que estar no paralelo do clube. O clube é mais importante, depois vem o atleta. Então, ele tem que entender a demanda que ocorre dentro do clube para ele aplicar e complementar o seu trabalho aqui fora. Eu concordo. 100%. Que aula, hein? Não, é a Por isso que ele é muita perna, né, cara? É a vivência, E panela, ainda tem essas panelas ainda de clube que eu tenho que jogar o jogador que é do empresário tal na base? Sei, cara? não pode falar. Rapaz, olha só. Como todo segmento na vida, existem relações. Existem relações. Eu acho que você tirar um jogador para beneficiar fulano de tal, não. A relação pode influenciar na questão de, pô, vamos dar mais um tempo para ele. Ele tá mal, Ter mais mas paciência. vamos dar mais vamos ter, eu acho que pode ajudar na paciência. Agora, dizer que joga porque é do fulano, eu acho que isso não acredito, porque o clube não pode se prender isso. Porque se isso acontecer, isso vai vazar, e aí vai ser um efeito cascata. O presidente vai no diretor, o diretor vai no supervisor coordenador, o coordenador vai no treinador. Então, tipo assim, vai vir uma coisa e vai dar merda para todo mundo. Eu acho que isso não funciona, não. O que vocês acham também dessas SAFs aí? Essa é polêmica. Eu acho que a SAF, ela vem para acabar com a política. Vem com uma cabeça de gestão, uma cabeça empresarial. Eu acho que há muito questionamento sobre a SAF porque acaba com a mamata de alguns. Não, nessa parte eu também acho. Eu cara. sou 100% adepto a SAF.
Eu sempre fui, Fica quem produz. Não, eu sempre falei que o futebol tem que se profissionalizar. Profissionalizar. Não adianta que você vê o pessoal lá do Vasco, lá os coroinha lá do conselho, pô. Deixa eu dar um exemplo. Como é que você gere um clube 24 horas por dia? Você abdica da família, você abdica do seu lazer, você abdica até, às vezes, da sua própria profissão para viver em função do clube durante 3 anos. E você não recebe R$1. Tu fala de presidente. Ou o diretor, ou o vice-presidente. Como é que isso não vai acontecer? Porque isso afeta a vida do cara 100%. E olha, uma coisa que eu acho interessante, né? Conversando com amigos de profissão. Hoje, quanto um Hendrick ganha? Quanto está estimado o salário dele? Cara, eu não tenho Eu noção. não tenho noção, assim. Não sei também, se já é o Real Madrid que paga, ou se é o Palmeiras, ainda não... O que eu quero dizer é o seguinte. O profissional que cuida dele, geralmente não ganha 15% do que ele ganha. Não, 15. Muito menos. Muito menos. Então olha como é que o negócio acontece. O clube tem um diamante. Quem cuida do diamante pode ser eu, você, o Ramon. E o profissional que está ali à frente daquele processo ali, ele não é valorizado como tal. Ele não ganha como. Então você passa, o menino passa todos aqueles processos ali da categoria de base, sobe para o profissional, resolve muitas das vezes o problema do clube. E o profissional que tocou todos esses processos, eu digo, de todas as categorias, lá no pré-mini, lá no salão. Então tu tá dizendo que hoje todos os profissionais que estão na base de qualquer clube grande hoje não é valorizado financeiramente? Não. 90% dos clubes aqui do Rio não pagam bem. Porque não vale a pena. Nem para médico não vale, cara. Assim, se você pensa é muito mais marketing. Muito mais network. E sonho. A maioria tem sonho. Eu gosto também, cara. Tá convivendo com os atletas ali, tá vivendo o dia a dia sabendo. Isso aí, beleza. Por sonho, ok. Mas eu acredito também que os profissionais que gerem e que trabalham no campo tem que ser valorizado. Eu tô com você, Dani. Então, e aí o que acontece? Eu vou falar por mim, tá? Eu vou falar por mim. A minha receita aqui fora, geralmente é o triplo do que eu ganhava no clube. Entendeu? E aí as pessoas me perguntam, tu é louco de voltar pro futebol? Tu volta pro futebol pra quê? É a tua cachaça, pô. Não, eu volto pro futebol pelo sonho. Se eu pudesse, eu trabalharia na bola de graça. Mas é porque eu tenho que levar, né? O leite da pequena, comida lá da família. Então não tem condições. Mas você investe em você, pelo menos eu falo por mim, eu invisto muito em mim, em qualificações internacionais. Busco evoluir sempre, busco trazer uma informação mais assertiva para o atleta, para evitar de você errar numa tomada de decisão, num processo de um atleta e ter problema com o ativo do clube, né? E o clube, ele não tá nem aí para você. Na primeira oportunidade que ele tem, ele te troca. Mas por que você vai tirar fulano? Pô, tirar fulano porque entrou outro presidente e o presidente... Mas não é julgado pelo trabalho, não. Infelizmente, não. É o amigo do fulano, não do padrinho. Aí o fulano que assume a sua função lá e não sabe fazer conta 2 mais 2. Gente, para quem não conhece, o Dang, ele é referência de atletas, tá? Muita gente que joga fora do Brasil e vem passar férias, treina no CT do Dang para chegar antes da pré-temporada e já estar apto a treinar bem para prevenção de lesão. Muitos jogadores que sofreram lesões, que vão recuperar, vem treinar, contrata ele como personal, vai no CT dele, fora que faz no clube. Entendeu? Então, ele é perna, mas ele entende bem pra caramba, cara. Ele sabe o que ele tá falando. Ele sabe, ele entende. Mas tem muita coisa que tem que mudar e essas coisas vão te desanimando. Eu falo isso de todos os setores. O meu medo da SAF, eu acho que tu não sabe que eu sou banguense e vascaíno, né? Eu não escondo. Eu só acho que tem que ver o pensamento deles. Se eles estão aqui também para ganhar título, ou só vou fazer um exemplo, o Bragantino, mas o Bragantino não tem torcida. Então é muito mais fácil. Exatamente. Mas o Vasco, ele vai lá, beleza, mas assim, vocês podem vender um molequinho de 17 anos, não tem problema não. Mas a gente tem que estar brigando. Mas se você parar para analisar... Mas também era a única solução do Vasco também. Mas se você parar para analisar e acompanhar de perto a trajetória do Bragantino, do Red Bull Bragantino, já caminhou bastante, pô. E o projeto do Bragantino é diferente das SAFs que tem aqui. Então, tô falando, mas depende. Regal o clube lá fora. Eu acho que mas o que estão vindo pra cá, o Vasco tem torcida, irmão. Eu acho que uma coisa puxa a outra. Porque, por exemplo, qual era o maior problema do Vasco desde então?
financeiro. Todo mundo aqui está de acordo. A SAF entra e, teoricamente, sana esse problema. Quando começa a sanar, eles vão querer montar um time melhor. Pelo que eu estou vendo do Vasco hoje jogadores aí de uma média de 25, 26 anos para baixo. Para baixo, 23, 24. Para uma possível revenda. Uhum. Já pensa no business, ok. Mas jogadores com potenciais de venda. Se vai ser vendido ou não, isso aí ninguém pode afirmar, né? Para recuperar o valor dele do aporte que eles fizeram. Ok, business. Só que ele monta um time melhor, um time competitivo. Isso vai influenciar no campo, porque o time vai render mais e vai jogar melhor. Impacta na torcida, porque a torcida vai ver um time melhor. Tem mais público e vai comprar mais camisa. E vai comprar mais camisa, vai comprar mais ingressos, vai encher o estádio. E a premiações das competições. E isso vai fazendo com que a equipe se torne forte. Por exemplo, você faz esse ano, o Vasco, vou botar esse ano assim. O Vasco fica em oitavo lugar, pega o prêmio Libertadores. Ano que vem, a gente tem chance de estar no grupo da Libertadores. Já tem um prêmio maior. Ano que vem, por estar numa competição internacional, vamos contratar fulano de tal aqui, fulano de tal já investe mais no time. Isso vai fazer o time ganhar corpo e vai começar a fazer o time crescer para poder disputar realmente títulos, não só participar. Eu acho que isso aí a SAF vai começando a puxar uma coisa ou outra. Hoje, eu tô comentando, tô cornetando aqui, mas assim, tá bem no início. Eu tô falando o que eu quero entender. Porque eu sempre falei, se eu tivesse dinheiro disponível, eu compraria o Vasco. É muito lucrativo. Óbvio que é. Zerado. Vindo do zero, não com as penhoras que tem. E com a administração, mas eu teria o cara mesmo, quem manda sou eu, quem vai organizar sou eu. Porque tem um poder de torcida muito grande no Brasil todo. Uma torcida apaixonada, entendeu? Que só tem maluco, entendeu? Que compra pra caramba. Aí é fácil, cara. Foi a mesma coisa, entre aspas, gerir o Flamengo. Se pegar um cara sério, que foi o Bandeira de Melo lá atrás. Tu bota essa aqui, que tá escrito Talkcast de crédito Flamengo aqui, tu vai vender 1000 canecas em tal hora. É absurdo o poder de tudo. A marca é muito pesada. Muito forte, cara. Uma grande escola aquele clube. Entendeu? Então, eu sou a favor disso, mas também não usar o clube só para... Em relação ao Vasco, eu só acho também que ele tinha que pegar um cara mais experiente ali, porque o time do Vasco é muito novo, cara. Muito novo. De repente um cara de 28 ali, que tá no auge, para vender camisa, um 2 ali, para segurar a bola, segurar aqui, ó. Galera, perdemos hoje, mas quem vai dar entrevista sou eu. Entendeu? Não botar um moleque para segurar... Eu acho que tá no processo. A SAF... O que a gente acabou de falar. Futebol hoje é precoce e imediatista. Então, isso leva tempo. Você citou Red Bull, já colheu, já teve final de Sul-Americana. Quando que você imaginaria que o Bragantino estaria numa final de Sul-Americana? E há quanto tempo o Vasco não chega numa final? Então você já percebe, a SAF do Red Bull tem o quê? 4 anos? 4 anos por aí. Já fez um tem Brasil... 4 anos já, cara? Então... porque trocou o nome, né? Ela acho que só pôde começar a usar o nome Red Bull, acho que foi ano passado. Isso, era RB. Era RB. Aí, portanto, que agora tem o 23, né? Tem o 23, que é o time B, que acho que é o RB, e agora o Red Bull Bragantino. Estão separados ali, são 2 times. E isso influencia. Isso, uma coisa leva a outra. É colher, é devagar, não é? Pela grandeza do Vasco, pela torcida apaixonada, e hoje está carente dessa questão de título, vendo o Flamengo ganhando tudo como está ganhando, esse imediatismo eles vão querer na hora, mas tem que se entender que é isso. O Vasco, na minha humilde opinião, é de 8º a 12º colocado. É isso. Primeiro é não cair. Aqui, pelo amor de Deus. Eu acho que a Sul-Americana, o ideal é beliscar ela também. Eu acho que a pré-Libertadores vem de rebote. Efeito colateral. Mas tu torce para algum clube ainda, irmão? Cara, eu, moleque, nunca neguei, né? Flamengo, né? E aí, depois que eu virei jogador, que eu me entendi que eu virei o Ramon do Vasco, não tem como, eu sou vascaíno. E hoje torço pro Vasco de verdade. Torço pro Vasco muito. Fico puto pra ir pra caramba quando perde, quando acontece as coisas aí. Conheço muita gente lá dentro, obviamente eu nunca externo essas coisas, mas torço ainda, acompanho, fico puto, vou dormir com raiva, mas faz parte. E tu, Dang? Falta o Bangu. Hoje eu sou banguense. Mas me abriu a porta, deixa eu trabalhar. E o Dang briga, cara. Ele me liga, me ajuda agora no Bangu lá, por favor, vamos fazer isso aqui, vamos marcar aqui, vamos marcar um almoço, vamos falar com tal pessoa. Então, que nem eu conversei lá com a diretoria, né? E eu falei, cara, o que vocês pensam de futebol? Futebol tá na base, então tem que formar. Exatamente. Então a primeira ideia é implementar a ideia que acontecia no profissional no sub-20, do sub-20 para o 17, do 17 para o 15, verticalizar ali. Né? Porque
eu conversei com o diretor e falei, não adianta chegar agora, faltando 3 meses, 2 meses pro Campeonato Carioca e trazer jogador e achar que Pra fazer treino de força, vai ter negócio. E aí você não consegue... o cara não tem nem tempo hábil ali pro negócio acontecer. Né? Não adianta aí, tem que fazer trabalho à parte, mas não tem, a demanda não deixa. É muitos jogos. Não tem como, tu vai arrebentar o cara, pô. Agora, opinião sua, tu tá trabalhando na base, tá empresariando. Pode cornetar. Tu acha certo o Bangu, a base do Bangu ser no Casa Shop? Na Barra da Tijuca, na Avenida das Américas? Não, qual campo? Eu já fui lá ver jogo. Qual campo profissional que tem aquele ali? Eu não, eu falo até a localização, cara. Me fala aqueles menininhos lá da Vila Aliança, Vila Kennedy, com aqueles canelinha fina, tudo que corre pra cá, que quer comer a bola. Eu vou te falar. Entendeu? Tu acha que vai vir aqui pro Casa Shop, cara? O que você pensa de futebol? Entendeu? Pô, a gente tá em Bangu, a gente tá aqui na Zona Oeste. Pô, Campo cara, Grande, Padre Miguel, a gente Ponto tem que Chique. ter, exatamente. Caraca, cara. Deixa eu levantar a bandeira aqui, isso já tá mudando aos pouquinhos. Já comecei. Começou lá, já tá mais ligado lá ao futebol de salão, já voltou pro clube, as escolinhas que tem na região já tá em contato direto com o presidente e o vice-diretor. Começou a mudar. Entendeu? Em breve, pode ter algum campo ali na região que sirva de captação, e aí a ideia é montar uma equipe de captação para ocorrer as peneiras, para as peneiras regar a base do clube, e aí aquele trabalho médio e longo prazo. Sementinha, formiguinha, devagarzinho. Isso. É para colher isso aí daqui a 8, 9 anos. Mas é isso aí. Entende? É isso aí. Não é pensar em resultado agora. Exatamente. Mas tem que iniciar essa mudança. Sim. Tem que dar o primeiro passo, é isso? E cada vez mais, como a gente falou, anualmente o futebol muda. E você se adaptando e querendo fazer o certo. Claro, não vai ter uma condição financeira do Flamengo de comprar os melhores aparelhos, mas tem que fazer um trabalho, tem que ter uma equipe de scout muito boa, tem que ter um centro de inteligência muito bom, e você capacitando cada setor do clube para que fique forte e vocês comecem a colher. Exatamente. Porque aí se você vende um jogador, se você faz um bom negócio com um jogador, você já resolve N questões. Você tá aqui, o Nova Iguaçu, olha o que o Nova Iguaçu fez aí, Copa do Brasil. Olha o que é o planejamento aí. Todo ano o Nova Iguaçu vende 1, 2 jogadores. Né? Quem é do Nova Iguaçu? Tem agora há pouco tempo. Quem era? Tem um que eu acho que estava no Vasco. Quem era? O Flamengo que joga a Série D. Já entra na Série D com uma confiança gigantesca e já começa a ser um dos que brigam para subir. Então, cara, já deixa o futebol do Rio ainda mais forte, né? Tu vê, não pode a gente... Passar na Portuguesa, cara, quase tirou... Volta Redonda também. Jogou já com o Brasil agora? Não, vai jogar ainda, né? Não, vai jogar ainda. Vai jogar. Por exemplo, a Portuguesa quase tirou o Corinthians ano passado. O nosso estado aqui, o futebol carioca Olha, se você comparar o carioca com o paulista, olha que lacuna, entendeu? Olha que lacuna aí. Mas eu te falar, eu acho que já foi pior, cara. Os times pequenos do Rio de Janeiro já tiveram pior. Em relação comparando ao Campeonato Paulista. Também São Paulo é muito grande, cara. Mais dinheiro, e tem muito, a capital isso aqui, o interior é muito forte. Muito forte. Pega até o futebol de salão, às vezes até no sul de São Paulo, os caras são fortes pra caramba, entendeu? O Paraná principalmente, né? Paraná, futebol de salão. O esporte em São Paulo ele é diferente. Tem muito apoio, né? Muita indústria. É o estado mais rico, né? A gente entra no nicho aí que de outro nicho. As empresas se mudaram do Rio, o imposto aqui tá muito alto. Tá difícil. Mas aí, mudando de assunto um pouquinho, tem alguma resenha para contar que vocês podem contar aí de jogador, alguma história? Tu já contou algumas para mim, jogando futebol. Cara, Dang, Ramon deve ter algumas, Ramon deve ter bastantinho. Cara, eu sou tão assim, mal, me foge. Se você quiser contar, vai que eu vou pensar aqui alguma boa. Seleção, assim. Já pegou, Ramon? Cara, seleção de base, só foi uma vez, na Sub-20, no caso Sub-18. A gente foi para um torneio no Japão, a gente já foi campeão. E aí foi só uma Sendai, vez. né? Sendai, exatamente, Sendai. Copa Sendai, que é interior do Japão. E aí fui só uma vez. Foi muito bom. Acho que é o sonho de qualquer menino. É aquela coisa que a gente fala, assim, aqui na base. Eu joguei campeonato de favela, né? Eu tinha 15 anos, aí chamava 84, ia lá para Nova Iguaçu. Qual é o nome daquele negócio de empresa? Tem um clube que tem lá. Aí faziam, sei lá, 6 times lá. Aí 24 ia para Grande Acomari. Aí eu fiquei 24, tinha isso. Também tinha essas coisas. Aí eu fui, botei o uniformezinho da seleção, fiquei na Grande há 5 dias, tomando banho de banheiro, fui aqui, cara. Vivendo como... Aí o neguinho, lá na Grande,
Aí os jogadores que já estavam, tipo assim, sempre tem um moleque que botava o nome, tipo assim, rabiscava, no armário mesmo, tipo assim, Bebeto. Aí escrevia, Bebeto tá o ano que teve ali e tal. Falei, caraca, eu tô onde os caras Senta aqui, estão pacote aqui. de roupa, né? Aí uniformezinha, jogando, aí ia treinar de tarde, desceu o nevoeiro, falei, caraca, eu só vi isso na televisão, e não tem como treinar mesmo, não. Mas é muito legal, cara. Futebol bom demais. Então, mas aí eu parei. Melhor estudar. Pra estudar, né? Fazer medicina, não, fazer farmácia, depois fazer medicina. Pelo que eu te vejo jogando futebol, era melhor estudar mesmo. Futebol Pô, mas eu pensei nisso mesmo. Eu falei, cara, acho que eu não sou tão bom, não. E agora ele falou que vai voltar a jogar. Lá no condomínio dele. Já tô jogando. Perdi de 7-3, mas fiz 2 gols. Olha. Ninguém acredita, cara, que eu jogo bola. Não. Já fui melhor, agora tô mais pesadinho, velhinho, 40 anos, pesa, cara. A molecada, pô, dá raiva. Porque, porra, bata a bola no joguinho já toma, porra. Seu Nex é molecada. Agora eu entendo o Nenê, pô. Quando a gente chegar de lá. Entendeu? Cara, é diferente. Corpo sente, né, cara? Não adianta. Mas o futebol do jeito que tá hoje. Pô, muito rápido, cara. Hoje tá... Outra piscar, coisa, você que já treinou já em clube, qual o melhor técnico vocês acham que você já trabalhou? O melhor técnico, pra Pode mim, falar também pra mim é o do Tite. trabalho. Eu gosto muito do Tu Tite. treinou no No Corinthians? Inter e no Corinthians. Ah, é no Inter também? Eu digo porque a questão, o que eu vejo de treinador. O treinador é um cara que tem que, obviamente, ser bom, estudado Gerir pessoas. e gerir pessoas. E isso de todos que eu peguei, junto com o Luxemburgo, o Tite é o melhor. Pra Papai gerir Joel. pessoas. Cara, Papai Joel, cara, é mais Papai Joel old school, né? É uma outra outra época, uma outra pra trás. O Tite, ele é um cara que ele sabe gerir, ele sabe fazer as coisas, ele não se mete na sua vida pessoal, só quer que você esteja bem para treinar e não se mete em nada. Te dá todo um suporte de treino, da comissão dele, de todo o apoio que o jogador precisa. E ele é um cara que eu confio, acredito muito assim, nele, que ele provou, ele foi treinador por 2 Copas aí, pode não ter ganho, vai ser criticado, que é normal, faz parte da bola, mas o contexto, o tudo do Tite para mim, eu, Ramon, tudo que eu vivi, ele foi o melhor treinador que eu tive. E o pior? Não posso falar. Não vou falar. Tem alguns que tu pode falar aí? Trabalhou na base contigo? Eu trabalhei com alguns técnicos indiretamente, né? E eu gostava muito de como o Zé Ricardo tocava. Zé Ricardo, o Kleber, né? Que é o auxiliar dele. Tive a oportunidade de trabalhar agora com o Felipe, que é um cara que gera os jogadores ali bem. Tem uma proposta de jogo muito boa. Eu vi os jogos do Bangu. Entendeu? E fez milagre. O time do Bangu era sub-23, Ramon. A nossa média lá era 23 anos. A folha salarial, 110 mil só, cara. 23 anos. E assim, se você pegar os confrontos agora, exceto ali o Fluminense, contra o Vasco, contra o Botafogo, nós propomos o jogo. Conseguimos conseguiu colocar em prática a ideia lá do Felipe, do Matheus, do França. Tu pegou da base, tu já treinou quem já? Paquetá, Vinícius Júnior. Pegou essa leva toda? Peguei a geração ali de nascidos em 89 até aqui a geração de 2002. Caramba, então pegou muita Peguei, lá no Vasco tive a oportunidade de pegar o Coutinho, Alex Teixeira. Peguei esses meninos todos ali no infantil juvenil. E, Ramon, em relação ao jogador, conta aí, quem tu cara, o jogador mais gostou mais? Neymar. Mas jogou ele não? Joguei contra. Cara, o Neymar, ele gira para os dois lados com a mesma intensidade, com a mesma força. Tecnicamente, com os 2 pés, ele é igual, ele faz tudo com os 2 pés. O mais difícil no futebol, você pensar o que você quer fazer, é fácil. Executar que é o difícil. Ele executa as coisas que ele pensa com uma naturalidade e muda de decisão e de direção assim, de uma forma incrível. Então, o Neymar, para mim, cara, é surreal. E o jogador de base, que isso eu sempre falo, mais incrível que eu vi na minha vida, assim, que eu joguei com ele a base e, obviamente ele virou, ele foi e estacionou um pouco. Alexandre Pato. Foi o jogador mais completo que eu vi na base. Falou isso pro Cafu também no podcast. Ele, na base, o que ele fazia na base, a gente era do mesmo time. O que ele fazia era absurdo. Que ele é alto, forte, a velocidade dele era absurda. Chutava com as 2 pernas. Chutava com as 2 pernas, fazia gol de cabeça. O Pato foi o jogador mais completo de futebol de base que eu vi na minha vida. O Bruxo, jogou contra? Joguei contra o Ronaldinho, quando ele estava no Flamengo.
Mas no Flamengo ele não tava tão bem, né, na época. Não, não era o Ronaldinho do Barcelona, né? Mas depois ele jogou no Atlético, ele jogou bem, por condição do Flamengo. Joguei contra ele, de graça, joguei contra ele. Não joguei contra Messi nem Ronaldo. Infelizmente, queria muito ter jogado. E pra marcar? Quem ia pra direita ali, quem era? Cara, depende. Cara, eu joguei... Cara, um jogador muito forte, como aquele foi o Balotelli. Cara, ele entrou no jogo lá... eu tava no Besiktas, jogo contra o Liverpool, pela Europa League. Ele entrou assim, cara, em um armário gigante, cara, as costas desse tamanho, assim. E aí foi um lateral, ele tinha acabado de entrar. Pô, um frio danado. Falei, cara, eu vou tentar dar uma nele já pra ele dar uma sentido. Cara, que ele dominou, que ele fez a parede, que ele botou as costas, que eu fui dar, parecia que eu tava batendo nessa parede, assim, eu bati, já parei e ele nem se moveu. Aí ele pegou, tocou a bola pra trás, saiu correndo. Falei, cara, não é possível. Gigante, é muito forte, cara. E quando o Felipe Melo jogou lá? Tamanho. Joguei, eu falei, pô, aquele lance, famoso lance dele, que ele dá um carrinho a alguém e o estádio invade o campo para poder pegar ele, foi em mim um carrinho. Foi meu segundo jogo na Turquia, no meu primeiro clássico na Turquia. E ele fez aquela coisa toda. E hoje é teu amigo, não? Cara, não tem nada contra ele. Não, eu não carrego nada. Acho ele... a gente aqui no Brasil não viu o Felipe Melo jogar, de fato. Eu acompanhei ele 3 anos lá. Cara, o Felipe Melo, craque da bola. Isso eu falo assim, craque da bola. Só que jogou no Galo há muito tempo e não se via muito. Craque da bola, pô, craque da bola. Aquele jogo meio que ele foi expulso na Copa, ele tá jogando pra caramba. Tava jogando muito. Isso pesa, às vezes, esse temperamento dele. Mas se você pegar o que eu vi, ele jogando, pô, joga muita bola. Tá velho já, tá idade, mas jogou muita bola. Isso aí. Vamos falar dos patrocínios? Tem que pegar o cachê pra bancar isso aqui, cara. Já receberam o Pix? Já lançou o Pix, já? Cara. Então, gente, Qualilab, Laboratório de Análise Clínica, tá? Que dá uma força lá no consultório. Supledocto, um suplemento prescrito pelo médico. O que mais? Qualitativa Farmácia e Manipulação. Que Inclusive, eu sou cliente. Tá patrocinando o Bangu lá. Agência do Médico, é o rapaz que cuida do meu marketing, que fez a minha logo. O moleque tá lá em Madrid. Meu parceiro, comprou meu ingresso do Real Madrid e Chelsea. Semana que vem. É isso. Acabou? Foi. Então, galera, quiser patrocinar aí, ajuda aí mais aí, cara. Manda arrasta pra cima. Cadê teu estúdio aí? Bota aí, cara. Vamos ver. Quem sabe? Entendeu? Manda pra você. Aí a gente Lança aqui. Já faz o contrato agora aí com o Doc. Doc ajuda todos nós. Doc, vamos lá. Então, os patrocínios já demos. Ramon, quer finalizar alguma coisa? Tem mais uma resenha? O que tu acha, Dang? Isso, tá legal? Vocês não contaram um caso de jogador fazendo merda, né? Não, deixa quieto. Aqui é pra gente falar de medicina. Caraca, falar de treino, né, cara? Tem uma resenha, cara. Mas não teve um lance, acho que tu contou pra mim quando tu chegou no Flamengo, não foi na apresentação? Acho que o treinador nem sabia que tava chegando, não lembro qual era o treinador. Não, cara, foi o seguinte, eu já tava acertado, eu tava no Corinthians e a gente tava disputando a Libertadores, só que eu tava no banco. E desde as quartas de final eu já tava acertado que eu viria pro Flamengo por empréstimo. E isso, o treinador do Flamengo era o Joel. Ah, papai Joel? Era o Joel. Quando eu cheguei era o Joel. E ele já deu a entrevista porque questionavam a lateral esquerda para contratar um jogador. Só tinha um. Ele, vocês já especularam o jogador que é, e ele vem após ele acabar uma competição. Enfim, obviamente, eu, né? Só que eu não falei para ninguém, enfim, beleza, acabou lá a competição. Eu vim pro Flamengo. Cheguei no Flamengo, era o Zinho, era o diretor na época, de futebol. Cheguei no Ninho, ele me levou até o treinador, cara, foi muito engraçado essa reação. E aí era uma segunda-feira após o primeiro Fla-Flu de 100 anos que teve. Eu entrei no Ninho, conheci todo o Ninho e tal, eu tava rolando o treino. E o Zinho falou assim, Ramon, você quer ir lá falar com o Joel e tal? Eu falei, quero. Vamos lá então. Aí eu cheguei lá, o Joel estava debaixo da Gatorade. Ele tava vendo o treino lá de óculos escuros, toda aquela pose dele de óculos escuros. Aí o Zinho chegou, cumprimentei a comissão dele assim, o Fera, falei com o Fera e tal. Ele tava ali.
Aí eu, pô, todo empolgado, achando que ele ia me receber, ele, pô, ele pediu pra eu vir a minha contratação, enfim, e tal. Eu cheguei todo empolgado, falei, fala, professor, tudo bem, não sei o quê, não sei o quê. Ele me olhou assim, ele fez assim, ó, me olhou. Bem-vindo, garoto. Virou e... dane-se. Aí eu fiquei parado assim, eu olhei pro Zinho, o Zinho me olhou assim. Irmão, vamos fumar. Moda antiga. E ele fazia churrasco mesmo? Não tem a história. Cara, que eu não depois- peguei, não. Eu não Mas peguei, não tinha- eu peguei, mas eu não tem peguei essa muito história, pouco, cara, logo ele aquele saiu logo em churrasco. seguida. Escutei. Eu não tinha essa história. Eu peguei logo em seguida, ele saiu logo em seguida, assim. Mas um figuraça, pô, um figuraça. Ele depois, toda a concentração, aí tem um passa lanche no hotel, né? nos O quartos lanche das 10. Ele ia em todo o quarto, ele ia na porta, Aí a gente, opa, o papai pode entrar? Pode, professor. Aí ele entrava, ele olhava, aquele mandamento, ver se todo mundo estava no quarto, né? Ele ia lá, papai pode te dar um beijo de boa noite? Cara, ele vinha, abraçava, boa noite, meu filho, dorme bem que a mãe tem ganhar o jogo, tá? Aí no outro, era dupla, né? Boa noite, meu filho, não sei o quê. Ele ia de quarto em quarto, era muito engraçado, porque ele batia, aí, pode entrar, e entrava. Quando ele saía, todo mundo começava a rir, tá ligado? Da resenha, porque era muito engraçado. Antigamente concentrava até 48 horas, né? Agora é 24. Dependendo, tem clube que nem concentra, mas... Agora estão querendo tirar até a concentração. Jogo em casa, nem todo mundo. Bom, aqui no Rio, o Flamengo não concentra jogo em casa. Botafogo, eu acho que também não. Alguns estão mudando. Fluminense também não. Só o Vasco concentra, eu acho. Claro que eu acho também. Não. Não vejo o que tu acha como atleta. Tu acha que depende do jogador, né? Depende do grupo. É. Né, jogo fora tem equipe, não tem Muito como. relativo. Depende muito do grupo que você tem na mão. Porque Da relação que você tem. tem alimentação também, né, cara? Que é importante. Eu acho que né? isso é o mais importante. Porque, olha só, você pensa assim, cara, a gente concentra por quê? Tem gente que tem filho pequeno, o filho não dorme, o filho chora. Imagina, você jogar 4 da tarde e dormir a noite anterior mal, assim, porque uma coisa acontece, né? E no hotel, você está no hotel, você tem uma alimentação regrada, você está lá só para isso. Só para descansar e se alimentar bem. Cara, depende do grupo, depende do nível que você está. Eu não sei qual foi o técnico do Flamengo agora Questão. europeu que exigiu que eles tinham que lanchar o jantar pós-jogo. Foi Paulo Souza. Foi Paulo Souza? E eu que acho era bem que- legal pra caramba. e eu Tem um acho livro que até do eu acho que acho que Guardiola agora que fala isso. Não sei se tem um livro do Não Guardiola. sei. E agora com o Vitor Pereira voltou também. Porque Tem que voltar a pode jantar, fazer, Maracanã. repor o livro de carboidrato, entendeu? E aí Até entra aquela que eu a falei lá recuperação sobre- muscular. Sobre diversos profissionais em prol de um objetivo. Não. Estarem ali trabalhando junto. Com certeza. Galera, eu só tenho a agradecer meu amigo Ramon, tá? Obrigado. Ao Dang. Espero que vocês tenham gostado, tá? Como eu sempre falo, o DocCast HP é muito além da medicina. A gente vai resenhar, mas sempre chega no papo em relação a cuidado do corpo, cuidado da saúde. Os dois eu já conhecia, são meus amigos particular. E sabia que essa resenha ia ser muito boa, entendeu? Parabéns. Ramon é diferenciado, eu sempre falo pra ele que ele já pode ir pra televisão, entende bem de futebol, sabe falar, entendeu? Quem sabe. E o Dang é perna, mas é gente boa. Ele não responde a gente, mas a gente boa. Entendeu? Ele já fala pra Muito galera obrigado, Doctor. Ó, galera, por favor, quem não se inscreveu no canal, se inscreve aí, tá? Tá aqui embaixo. Quiser passar o Instagram do Dang, do Ramon, tá? Mas não é pra cornetar o Ramon de médico, não, tá? De Não, agora já ortopedista. não precisa Pode chamar de surfista. mais, aí sim. Valeu, galera. Um abraço aí, Um ó. abraço, tchau. Tchau.